Olá, eu quero fazer com vocês aqui hoje uma reflexão a partir do texto de Atos capítulo 1, versículo 8, falando aqui sobre a Missio Dei. O texto nos diz que, no verso 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e até os confins da terra. Queridos, toda grande história tem um protagonista. E na história da redenção, o protagonista é a pessoa de Deus. A missão, ela não começou com a igreja, não começou com os discípulos, mas com o próprio Deus. Desde o Éden, quando o homem caiu, Deus se mostrou como o primeiro missionário. Ele desce ao jardim, procura Adão, chama Adão pelo nome e busca restaurar aquele relacionamento que estava quebrado. Portanto, a Bíblia inteira é o registro do movimento de Deus em direção ao ser humano. De Gênesis a Apocalipse, nós vemos um Deus que envia. Note bem, ele enviou Noé para preservar a criação, ele enviou Abraão para abençoar as nações, ele enviou Moisés para libertar um povo que estava escravizado no Egito, enviou os profetas para chamá-los ao povo ao arrependimento e, por fim, nós podemos também dizer que ele enviou o próprio Filho para salvar o mundo. A missão, portanto, é o coração da Bíblia. É a missão de Deus, é a Missio Dei. E aqui em Atos capítulo 1, verso 8, nós podemos destacar pelo menos 3 aspectos importantes sobre a Missio Dei. Aqui Jesus deixa claro que a missão não é apenas um chamado humano, mas é um ato movido pela graça de Deus, pelo poder de Deus. Ele diz: recebereis poder, o Espírito Santo é quem vai capacitar a igreja a continuar o que Cristo começou. Quais são, portanto, os 3 elementos fundamentais da Missio Dei conforme Atos 1:8? Então, em primeiro lugar, a fonte da missão. Recebereis poder. A obra missionária, ela não depende da nossa performance, da estratégia humana, mas ela depende do Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito Santo que vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A nossa obra é pregar, mas a obra de fazer a igreja crescer, de trazer convencimento ao coração humano e arrependimento, essa obra é uma obra do Espírito Santo de Deus, portanto. Segundo elemento em Atos 1:8 é o conteúdo da missão: sereis minhas testemunhas, ou seja, o conteúdo da missão não é apenas falar de valores, de ética ou princípios, mas é testemunhar sobre uma pessoa, sobre Jesus Cristo, a pessoa dele, o Senhor ressuscitado. Nós podemos falar muitas coisas na mensagem a ser pregada, mas, queridos, nós não podemos abrir mão da pessoa de Cristo. Quando não se fala do Evangelho, quando não se fala de quem é Jesus, quando não se fala do que Jesus fez, então nós não estamos pregando o conteúdo da Missio Dei, que é o Evangelho. Portanto, a nossa mensagem é a mensagem de Jesus Cristo. E o terceiro elemento nessa passagem é o alcance da missão até os confins da terra. O plano de Deus sempre foi um plano global. O Evangelho não é propriedade de um povo, de uma cultura, mas a boa notícia para todos os povos, para todas as nações. Importante também a gente saber que a estrutura
de Atos 1:8 é o próprio mapa do livro de Atos e da própria missão, porque começa em Jerusalém, região local, avança pela Judéia e Samaria, aumenta o seu leque de ação e se expande até os confins da terra, ou seja, é global. Assim, o livro de Atos é a continuidade da obra de Cristo. Nós vemos no livro de Atos, logo no primeiro capítulo, versículo 1, enfim, nós vemos Lucas registrando o seguinte, que escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Ou seja, Jesus só começou a fazer. A igreja iria dar continuidade a essa obra que foi iniciada por Cristo. Portanto, a obra da Missio Dei, que a igreja hoje abraça, é a continuidade da obra de Cristo, o Cristo que foi enviado e agora também envia a sua igreja, envia os seus discípulos. Quero concluir aqui, caminhando para a conclusão da minha devocional, que a história, portanto, ela continua em nós. Quando Jesus subiu aos céus, a missão não terminou, ela apenas mudou de mãos, das mãos de Cristo para as mãos da igreja, para as minhas mãos e para as suas mãos. Hoje, portanto, nós somos os continuadores desta história da redenção. 3 aplicações e eu concluo aqui a minha fala. Primeiro, assuma sua identidade missionária. Você não precisa atravessar o continente, ir a outro país para viver em missão. Sua Jerusalém pode ser sua casa, sua família, seu trabalho, sua vizinhança ou sua universidade. Comece onde você está. Segundo, dependa do poder do Espírito Santo. A missão não se cumpre por desempenho, mas por dependência. Ore, busque a Deus, confie que o Espírito Santo vai capacitar você a testemunhar o Evangelho com coragem e sabedoria. Em terceiro lugar, amplie sua visão de reino. Deus está agindo no mundo inteiro. Ore pelas nações, apoie missionários e lembre-se, o Evangelho é a resposta de Deus para toda cultura, idioma e povo. É a Missio Dei. Deus abençoe a sua vida. Promova uma leitura intergeracional. Crianças, adolescentes, jovens e adultos. Conclua com uma leitura responsiva e convide a que todos ofertem para a causa da Bíblia e para os programas bíblicos de impacto social que a SBB tem. Informe o canal de doação sbb.org.br/doe. Registre e compartilhe com a SBB os trechos lidos, marcando a SBB nas redes sociais. Dedique o Dia da Bíblia à intercessão pela distribuição das Escrituras, monte turno ao longo do dia e encerre com um culto de gratidão. Ore por portas abertas, recursos e equipes. Reforce o compromisso de levar a palavra a todos.